Para a gente entender melhor qual é o propósito de cada modelo atômico, eu acho que é muito importante a gente entender o contexto histórico em que cada um deles surgiu, em que cada cientista que propôs a sua teoria atômica estava existindo, estava vivendo e como e por que ele desenvolveu esse modelo. Cada modelo atômico, pessoal, cada teoria surgiu para explicar experimentos anteriores, para explicar fenômenos que já tinham sido observados muitos anos antes daquela teoria ser desenvolvida. Porque pensa que a comunidade científica descobria coisas, ia publicando, e essas publicações elas iam permeando, outras pessoas iam lendo, estudando, analisando, e ia ficando popular. E aí, uma teoria acaba gerando a outra, assim como funciona a comunidade científica hoje. Você vai lá, publica um artigo, fala sobre a sua pesquisa, anos depois alguém pega um pedaço desse artigo, referencia. Então, as teorias atômicas, elas surgem nesse meio. A gente tem as primeiras teorias que a gente estuda no colégio, elas surgem no iniciozinho do século XIX. Então, um período ali onde a era moderna já está trazendo a química moderna também. E essas teorias elas acabam surgindo de maneira um pouco mais oficial, mais sólida, assim. Tudo começa, pessoal, em 1789, com Lavoisier, na Lei de Conservação de Massas. Ele percebeu experimentalmente que a matéria ela não é criada e nem destruída quando uma reação química acontece. Então significa que as partículas que compõem essa matéria, elas permanecem ali, sem serem destruídas, sem serem repartidas. Anos mais tarde, em 1808, o John Dalton publicou a sua teoria de que, para explicar essa ideia do Lavoisier, o átomo, então, ele é maciço e é indivisível, já que a matéria ela não é criada do nada e nem se destrói, ela só, só se transforma, né, de certa forma. Isso significa, então, que essas pequenas partículas, os átomos, eles são os caras que contêm a massa. Então, eles são maciços e eles são também divisíveis e indestrutíveis, já que todos eles precisam permanecer ali quando uma reação química acontece. E aí é o famoso modelo atômico da bola de bilhar, né? Um átomo esférico e tal. Mas uma coisa muito interessante sobre o John Dalton, que a gente fala muito pouco, é que ele foi um dos primeiros caras a criar uma tabela de elementos. Né? Não tinha muita classificação, ela não era nada periódica, mas era uma certa organização de elementos químicos. Não só ele organizou uma das primeiras tabelas com todos os elementos descobertos até então, como também ele idealizou a ideia de elemento químico. Ele trouxe essa ideia à tona. O que é um elemento químico? Que é uma coisa que a gente fala, está no nosso cotidiano, mas talvez a gente não sabe de onde surgiu isso. E essa noção do Dalton sobre o átomo o permitiu também trazer teorias, hipóteses, na verdade, sobre as caracterizações desses átomos. Como eles são, então? Eles são esféricos, macios, indivisíveis, mas o que diferencia os átomos que estão presentes na água dos átomos que estão presentes na árvore, em uma fruta? Por que, que o átomo de carbono é diferente do átomo de oxigênio? E essa ideia de que átomos podem ter características diferentes e, portanto, aqueles átomos que possuem as mesmas características precisam ser classificados no mesmo grupo, foi o que trouxe a noção de elemento químico. Elemento químico é justamente esse grupo de átomos que possuem características semelhantes. Então, se um átomo é igual ao outro, significa que eles são do mesmo tipo. Esse mesmo tipo é o que nós chamamos de elemento químico. Agora, tá, são iguais em quais sentidos? Para o Dalton, massa e tamanho. Tem alguns lugares aí que fala sobre cor, mas isso não era um assunto muito pertinente para ele. Dalton estudava massa e tamanho dos átomos e ele tinha até uma certa precisão nessas medições com os instrumentos que ele tinha na época. Ele tem medições bem interessantes aí, se a gente der uma analisada. Então, é, cara, as primeiras tabelas, os primeiros símbolos atômicos são sensacionais, porque o Dalton criava desenhos. E ele não só desenhava os átomos, como ele também tentava desenhar moléculas. Então a ideia de átomo e molécula começou a ser atrelada pelo estudo do John Dalton. Molécula era uma coisa que já se falava na biologia, mas relacionar isso com um conjunto de átomos
que possui ali uma certa composição, uma certa proporção de elemento para elemento, foi uma coisa inédita que surgiu aí a partir do John Dalton. E como ele tinha um esquema de classificação um pouco confusa, e eu creio eu, não é nem confuso o termo, mas acho que subjetiva demais pelo fato dele criar desenhos e tal, essa classificação ela não conseguia ser propagada com muita facilidade. Aí a gente tem o Jacob Berzelius, que foi um cara que deu um jeito ali nesse sistema de organização do Dalton. E aí a ideia dele, o que ele propôs é uma coisa que a gente usa até hoje, que era utilizar o latim para nomear os elementos químicos e a partir desses nomes criarmos símbolos. Então, poxa, se nós temos hoje o símbolo do ouro com a letra A maiúscula e a letra U minúscula, é por conta do Jacob Berzelius, né? Ouro em latim é aurum, por isso AU. Às vezes a gente lê aquilo, né, e não relaciona muito bem o símbolo com o nome do elemento, mas é porque a maioria, principalmente os primeiros elementos descobertos, os primeiros elementos conhecidos, não gosto muito do termo descobertos para elementos químicos, mas os primeiros percebidos, conhecidos por nós, ouro, prata, ferro, oxigênio, cobre que é um caso sensacional, né? No Brasil, cobre é muito polêmico. Mas C maiúsculo e U minúsculo vem de cuprum, que é o nome cobre em latim. Então, perceber isso é muito interessante. Cara, a gente está falando aí de século XIX ainda, século XIX. Ainda no século XIX, meados ali, 1854, a gente tem uma coisa que pouco se fala também, que são os experimentos do Robert Bunsen. Robert Bunsen foi um cara que criou um sistema de análise de substâncias que é muito interessante e é bem simples. A gente usa até hoje em laboratório um aparelho que chama bico de Bunsen, que foi criado, desenvolvido por esse cara, pelo Robert Bunsen. Esse bico é um tubo de metal, talvez eu coloque uma imagem aí para vocês darem uma olhada. É um tubo de metal oco, tem uma janelinha, um furinho ali embaixo, ele tem uma base e uma entradinha de ar, que a gente coloca uma mangueira e conecta esse tubo numa fonte de ar, de gás combustível. Então, é basicamente um fogão à moda antiga, só que no formato de um canudo, de um bico. E a ideia desse experimento do Bunsen era observar como que diferentes substâncias se comportavam diante de uma chama, diante de uma excitação, de um recebimento de energia naquele nível. E esse cara começou a perceber que diferentes substâncias emitiam colorações diferentes quando submetidas à chama. A gente está falando aí ainda de 1854. 1854. Então ele começou a perceber, poxa, esse aqui fica azul, esse aqui fica verde, esse aqui fica vermelho. Então ele começou a entender os espectros eletromagnéticos, mesmo antes desse termo, desse nome aparecer, mas ele começou a entender os espectros dos elementos, como que cada elemento emite uma quantidade de energia diferente. E ok, isso aí foi o... Não vou dizer que deu uma pausa, porque ciência não dá pausas, mas isso aí foi estudado pra caramba, século XIX, século XX, início do século XX, e daqui a pouco eu volto nesse assunto, porque nesse meio termo a gente tem também o Crookes, William Crookes, desenvolvendo os tubos de raios catódicos. Então, duas ferramentas aí importantíssimas para a química do século XIX, o bico de Bunsen, para descobrir os espectros eletromagnéticos, e o tubo de raios catódicos, que foi utilizado para entender como que a eletricidade funciona, como que esses raios que são formados por alguma energia, eles se comportam diante de polos eletromagnéticos. E foi aí que o Crookes ele percebeu que esse fluxo de partículas que passava dentro desse tubo de raios catódicos, que era um tubo de vidro, parecido com uma lâmpada fluorescente, mas é um tubo de vidro onde ele colocava dentro um gás sob baixa pressão, e esse tubo ele era conectado a duas correntes elétricas. Ele era conectado a duas baterias, por assim dizer.
e elas eram perpendiculares. Então era uma principal que passava ali no meio e uma perpendicular que iria fazer um cruzamento com esse feixe principal de partículas eletricamente carregadas. Assim que eles entendiam, partículas eletricamente carregadas. Elas existem, olha, tem isso aí, está acontecendo isso daí. E esse primeiro feixe, como eles colocavam um gás sob baixa pressão, ele formava, essa primeira corrente elétrica, formava um feixe luminoso dentro do tubo. É como se fosse uma lâmpada mesmo, uma lâmpada fluorescente. Formava um feixe luminoso dentro do tubo e numa outra ponta do tubo eles colocavam uma cruz de malta, justamente para perceber a sombra que essa cruz de malta fazia na extremidade do tubo. Quando eles acionavam essa outra corrente elétrica, que era perpendicular, esse feixe luminoso ele inclinava, ele era desviado, e eles percebiam isso justamente pelo movimento da sombra da cruz de malta, lá naquela extremidade. E eles perceberam que não só era desviado, como ele era atraído pelo polo positivo desse outro fluxo de corrente elétrica perpendicular. Então, eles concluíram que se isso está sendo atraído pelo polo positivo, significa que esse feixe luminoso é formado por partículas negativas. E onde é que estão essas partículas negativas? Foi aí que vem o modelo atômico de Thomson, em 1897. O modelo atômico de Thomson propõe que essas tais partículas negativas que estão surgindo dentro do tubo de raios catódicos, elas vêm do próprio átomo. São partículas que existem nos átomos dos elementos químicos. Elas estão ali. Elas não só estão ali, como elas têm uma massa muito desprezível. Elas são muito pequenas. Então, são partículas subatômicas. E elas são partículas carregadas negativamente. E se elas são partículas carregadas negativamente, para elas estarem no átomo, significa que o átomo ele tem um corpo, ele é uma esfera positivamente carregada. Então, toda essa conclusão foi publicada pelo J.J. Thomson, e a partir disso a gente tem esse segundo modelo atômico conhecido, que é uma esfera positiva incrustada com elétrons, que são essas partículas negativas eletricamente carregadas. E o termo elétron, ele vem de uma história interessante de muitos, centenas, milhares de anos antes disso, né? Milhares, alguns poucos milhares de anos antes disso, com Tales de Mileto, que lá antes de Cristo, na Grécia Antiga, ele pegou um pedacinho de âmbar, que é aquela pedra laranjinha que a gente vê em Jurassic Park. Isso é produzido pela própria natureza, uma espécie de resina produzida pela junção de matéria orgânica, né, no decorrer da sedimentação e tudo mais. E essas resinas âmbar, quando elas eram atritadas com um pedacinho de lã, elas eram capazes de atrair pequenos pedacinhos de palha. Então, quem percebeu isso foi Tales de Mileto. E âmbar, em grego, significa elétron. É por isso que essas partículas eletricamente carregadas ganharam o nome de elétrons. Daí vem esse nome, 1897, com a publicação do Thomson. E ainda nesse inteirinho, a gente tem um outro camarada chamado William Röntgen. Em 1895, foi um pouquinho antes do Thomson, mas eu coloquei ele depois porque a gente acaba estudando ele depois do Thomson. Nesse meio tempo do final do século XIX, tubo de raios catódicos era a sensação do momento, era a moda dos químicos, dos cientistas, era tubos de raios catódicos, para lá e para cá. E esse cara, o William Röntgen, tinha tubos de raios catódicos, trabalhava com eles, mas ele trabalhava com alguns gases nobres. E quando ele trabalhava com tubos de raios catódicos para entender a natureza elétrica desses gases no seu laboratório, ele percebia que algumas placas como chama? De fotografia, placas de platino de cianeto de bário, que era um material utilizado para revelação de imagens fotográficas. Estamos falando do final do século XIX, hein, galera? Sabem como é que eram as câmeras fotográficas, né? Era aquela coisa, era uma mega explosão. Pá! Tinha uma explosão de magnésio que emitia uma luz branca fortíssima e dentro das caixas pretas escuras, com um orifício ali e uma lentezinha, entrava a luz e formava a imagem.
Mas essas placas brilhavam toda vez que o Röntgen utilizava tubos de raios catódicos no laboratório dele. E elas não estavam necessariamente em contato com esses tubos. E ele não via nenhum feixe luminoso saindo do tubo, era uma coisa invisível. Como era algum tipo de energia invisível que era emitida pelos gases dentro dos tubos e atingiam, de certa forma, essas placas fotográficas, então ele chamou esses raios aí de raio-x. Por isso o termo raios X. É desconhecido, não sei do que são, não sei a natureza disso, vou chamar de X. E o estudo desses raios X, ele foi aumentando, 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 e a gente começa a entender um pouco melhor a natureza desses raios X com Marie Curie, que descobriu polônio e rádio. Daí o termo radiação, porque o elemento químico rádio emitia muitos raios X. A gente começa a entender que esses raios X eles são formados por partículas também, só que partículas positivas, e a gente descobre isso por experimentos parecidos com aquele feito no tubo de Crookes, né? Vamos colocar uma corrente elétrica ali no meio e ver no que dá. E aí as partículas elas eram atraídas pelo polo negativo, então elas são positivas. E nesse inteirinho a gente tem em 1911 o famoso experimento do Rutherford, foi publicado, o experimento da lâmina de ouro, que ele emite partículas alfa, que assim foram chamadas as partículas do raio-x, essas partículas positivas em uma plaquinha de ouro, e atrás da plaquinha de ouro ele colocava uma espécie de placa sensível à luz, talvez até de platino cianeto de bário, também não me recordo qual era o material, mas um material também sensível à luz e a partículas alfa, obviamente, ele colocava ao redor da placa de ouro, fazendo uma espécie de concha. E quando as partículas alfa batiam na placa de ouro, elas não só batiam, como elas também atravessavam e eram desviadas. Então, três coisas aconteciam com as partículas alfa. Parte delas atravessava os átomos da placa de ouro. Outra parte, quando passava pelos átomos da placa de ouro, eram desviadas. E outra parte dessas partículas era refletida pelos átomos da placa de ouro. Então, Rutherford ficou pilhado, porque dá para descobrir muita coisa, dá para perceber muita coisa sobre o átomo a partir desse experimento. Primeiro, se tem partícula alfa passando, tem espaço entre um átomo e outro. Então, aquela ideia de que o átomo ele é extremamente denso por completo, como uma esfera maciça, não faz muito sentido. Daí vem a ideia de que sim, tem uma parte densa do átomo que fica lá dentro. Vamos chamar isso de núcleo, segundo a teoria do Rutherford. Esse é o núcleo do átomo. E esse núcleo ele é tão denso que ele expressa toda a massa do átomo praticamente. O que o Thomson chamou de elétrons está disperso e está em movimento, porque tem alguma coisa ali em movimento que está fazendo essas partículas alfa se desviarem quando passam também. E quando algumas partículas alfa encontram com esse núcleo que é denso e cheio de massa, elas são repelidas, porque o núcleo também é positivo. Daí vem toda essa estrutura daquele modelo que a gente... é o modelo mais famoso do átomo. Interessante, eu não vou falar sobre isso hoje, que depois eu vou fazer um vídeo sobre nêutrons, mas é interessante falar que nêutrons não foram descobertos por Rutherford, apesar de a maioria dos livros didáticos que a gente vê por aí coloquem eles ali, né, no balaio, né? Então, no Rutherford descobriu prótons e nêutrons e a eletrosfera. Não é bem assim que funciona. E é interessante essa ideia de núcleo denso e eletrosfera dispersa, elétrons em movimento. Muda muito, né, do Thomson para o Rutherford, mas assim, vamos pensar que a gente tem um pós-revoluções ali, sabe? Uma coisa frenética acontecendo na Europa, né? Porque, poxa, eu só falei a história da Europa aqui. Também daqui a pouco eu devo gravar um vídeo sobre outros modelos atômicos esquecidos aí, né? Que a gente não fala muito, mas que são igualmente importantes. Mas essa história que centraliza muito na Europa, a gente tem um período de muitas transformações científicas. E para finalizar esse vídeo, que eu acho que já está muito grande, a gente tem o Bohr. Importante falar sobre o Bohr também. E aí, para falar sobre o Bohr, eu vou voltar em 1854, naquela onda lá dos espectros eletromagnéticos.
os espectros eletromagnéticos. Por quê? Como eu falei, entrou a onda dos raios catódicos e quando perceberam que tinham uma coisa ali que eram os raios X e depois começou a se chamar de radioatividade por conta do elemento químico rádio da Marie Curie, quando descobriram que isso tinha um potencial energético enorme, uma galera começou a trabalhar nisso. A gente tem aí o Oppenheimer, um filme que ficou famosíssimo, que depois também deu fazer alguma coisa, algum material sobre ele. A gente tem depois, bem mais tarde, né, Projeto Manhattan e tudo mais, mas tem uma galera trabalhando no núcleo atômico, tentando entender radioatividade, tentando entender partículas-alfa. Mas a gente também tem uma galera que estava tentando entender estrutura molecular. Nessa galera aí tá o Pauling, que é o cara do diagrama de Pauling, né? Nessa galera tá o Lewis, que é o cara da estrutura de Lewis. E tudo isso, todo esse estudo se desenvolveu a partir do estudo do Bunsen, lá em 1854, do bico de Bunsen, dos espectros eletromagnéticos. E um cara que retomou isso no século XX, e que bom que ele retomou isso no século XX, né? Foi o Bohr, Niels Bohr. Em 1913, ele publicou a sua teoria de níveis de energia, de camadas de energia. E aí a gente dá início ao universo quântico da física e da química, a ideia de que essa eletrosfera aí que o Rutherford descobriu, que o Rutherford teorizou, na verdade, não gosto muito do termo descobriu, mas eu falo muito o termo descobriu, né? Meio que um vício nosso de linguagem. Essa teoria proposta pelo Rutherford da eletrosfera, dos elétrons ali em movimento, ela é legal e tal, mas esses elétrons eles não estão aleatórios ali, porque senão eles iam invadir o núcleo. Já que eles são atraídos pelo núcleo, o que que impede eles de invadir o núcleo? Tem algo que faz os elétrons estabilizarem. E esses elétrons estabilizam porque eles têm quantidades específicas de energia para se encontrar em uma determinada região de proximidade ou distância do núcleo do átomo. Daí vem a ideia de que a eletrosfera, ela é na verdade repartida em camadas. E aí, quanto maior a quantidade de energia do elétron, maior a capacidade dele de ficar afastado, de resistir à atração nuclear e ficar afastado do núcleo. Isso é importante porque Bohr relaciona isso com os elementos químicos. E a ideia é de que cada elemento químico tem uma quantidade específica de elétrons na última camada, que é a camada mais energética. E ele explica maravilhosamente bem o que o Bunsen tinha descoberto em 1854. Por que que cada elemento libera uma cor diferente, libera um espectro diferente? Porque cada elemento tem uma quantidade específica de elétrons na sua última camada. E aí, quando essa substância é submetida a uma chama, os elétrons de um determinado elemento recebem energia e pulam para uma camada mais externa. Eles se excitam, como a gente fala, e vão para uma camada mais externa, dando o que nós chamamos de salto quântico. Só que a natureza desses elétrons é ficar no seu nível de energia normal. Não é estável eles terem um nível de energia acima. Então, é quase que instantaneamente, eles retornam para as suas camadas de origem e liberam aquela quantidade de energia que foi recebida anteriormente. E quando eles liberam essa energia, ela é liberada na forma de luz, porque a energia liberada por esses saltos de elétrons é o que nós entendemos como luz, essas ondas eletromagnéticas. Então, essa foi a explicação do Bohr sobre os experimentos do Bunsen. Então, cara, é isso aí. Modelos atômicos, teorias atômicas, atomísticas, tem muita coisa para falar depois do Bohr. A gente começa, tem o Schrödinger, tem o Sommerfeld, tem uma galera aí que começou a, tá, ok, se essa nuvem eletrônica é dividida em camadas, vamos entender melhor essa energia, vamos entender melhor esses espectros energéticos, esses pacotes energéticos, né? Pacotes energéticos significa a palavra quantum, vem de pacote de quantidade, de uma quantidade específica para cada elemento, para cada elétron, perdão. E isso foi se refinando. Aí a gente tem coisas mais complexas para frente, mas é legal a gente ver como que esses quatro caras, Dalton, Thomson, Rutherford e Bohr, não estiveram sozinhos.
não publicaram, não acordaram uma bela manhã de sol e saíram gritando eureka pela cidade. Nossa, eu descobri como é um átomo. Não foi bem assim que funcionou. É legal a gente entender que tudo ali tinha um contexto, tudo ali tinha uma razão de existir, todas as ideias que eles proporam tinham uma finalidade e é interessante a gente ver isso. Se você chegou até aqui, cara, obrigado pelo seu apoio. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para você receber um aviso quando sair vídeo novo e compartilhe esse vídeo para a galera que gosta de ciência, que gosta de entender a história da ciência, que gosta de entender o contexto que as maravilhosas ciências da natureza se encontram. Um grande abraço, até a próxima.